Sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. Você tem ideia de como funcionam as relações financeiras entre os países? Alguns dos principais atores neste cenário são os bancos, que detêm os serviços de transferências, depósitos, pagamentos, remessa de royalties, entre outros que envolvem a vida econômica, seja de nações, grandes empresas ou de cidadãos comuns. Para explicar estes e outros pontos do nosso tema da semana aos nossos telespectadores, nós recebemos hoje o coordenador-geral de recuperação de ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, Isalino Giacometti, e a consultora em Direito Estrangeiro, Ana Maria Belotto. Eu agradeço a participação de ambos no nosso programa de hoje. Antes, como sempre, vamos entender um pouquinho melhor este emaranhado de relações que envolve o mundo financeiro internacional na reportagem produzida pela TV Justiça. Todo dia, milhares de pessoas e empresas movimentam a economia por meio das operações bancárias, seja dentro de uma nação ou entre os países. São saques, depósitos, transferências, pagamentos. Mas essas transações devem respeitar tanto a legislação das regiões onde as instituições financeiras estão instaladas, quanto as regras internacionais. Isso para proteger os estados de crimes como a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Um dos processos mais utilizados na lavagem de dinheiro é a remessa de quantias a países com regras mais brandas e sistema financeiro liberal, os chamados paraísos fiscais. Os valores são transferidos para contas anônimas, principalmente para regiões onde os bancos adotam regras mais inflexíveis de sigilo. Preocupados com os crimes financeiros, diversos países se uniram para criar o Grupo de Ação Financeira, o GAFI. Os objetivos são desenvolver políticas e promover ações internacionais para combater as práticas financeiras ilícitas. O primeiro resultado concreto foi a elaboração de um conjunto de 40 recomendações para ajudar os países a lidar com estes tipos de crimes. O Brasil integra o grupo. Na luta contra o crime organizado, a lavagem de dinheiro e para colaborar com a comunidade internacional, o Brasil criou em 1998 o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O Conselho recebe, examina, identifica operações suspeitas de atividades ilícitas e aplica penas administrativas a envolvidos em crimes como a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outros. Bom, mais uma vez eu agradeço a presença de ambos aqui no nosso Direito Sem Fronteiras desta semana. Eu gostaria de começar perguntando a respeito desse aspecto. Foi feita, inclusive, uma afirmação já na abertura que eu fiz agora do nosso programa de hoje, com relação a essa participação dos bancos nesse processo que envolve diversos tipos de operação. Eles são protagonistas centrais em diversos tipos de operação, mas existe uma participação dos estados nacionais também num processo de fiscalização. Essa seria uma definição do que acontece, muito grosso modo, nessa questão do direito bancário internacional? Sim, de fato, transações internacionais de valores é uma coisa comum, né? Cada vez mais comum, negócios internacionais, e os bancos fazem essas transações, viabilizam. A regulamentação de como essas transações são feitas vai ser de acordo com cada país. Então, do país que sai, o dinheiro do país que entra, vão ter as instituições regulamentadoras que vão determinar quais são as regras que vão ser seguidas para esse tipo de transação. Existem muitas diferenças do ponto de vista da legislação entre um país e outro, e os bancos ficam no meio dessa situação, nesse processo de transferência? Existe uma necessidade de adaptação e conhecimento de legislações locais? Com certeza. Todo banco que atua localmente precisa adotar as regras internas de onde eles estão. A diferença de regulamentação é cada vez menor. Existem grupos internacionais que determinam, e não são regras obrigatórias que países têm que seguir, mas determinam padrões. Então, por exemplo, no passado existia muitos bancos ou muitos países diziam que não seguiam certas normas por causa do sigilo bancário das pessoas. Isso é cada vez menor, essa utilização do sigilo bancário. Claro, todos os países, a maioria dos países tem regras fortes de sigilo bancário, mas em certas situações se determina que o sigilo bancário não pode ser uma desculpa
para certas atuações ilegais ou que não estão de acordo com a legislação do país onde a transação vai ocorrer. Há uma referência histórica que nós gostamos, inclusive, de repassar para os telespectadores, e quando se fala justamente na própria atividade bancária, a gente acaba se remetendo aos primórdios em que, a partir da própria expansão que houve das nações europeias, houve a necessidade de transferência de valores, até mesmo no caso do Brasil, no caso das Américas, da retirada por exemplo, de ouro e prata, esse processo de transferência de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, primitiva. Eu gostaria de fazer uma comparação com o que acontece hoje em dia. Em função do próprio impacto da tecnologia e da velocidade de informações, é uma tarefa extremamente mais complexa. Como os países se preparam para fazer o acompanhamento desses processos de transferência, considerando a grande complexidade que existe nesse mundo do século XXI? Eu gostei muito da introdução do programa, quando disse que é um mundo, a parte internacional, financeira, é um mundo, e realmente é um mundo totalmente à parte. Hoje a gente vive a globalização da economia, vivemos o aumento do comércio exterior, vivemos também aí, as pessoas estão tendo mais condições de viajar, fazer viagens internacionais. Tudo isso fomenta a necessidade da realização de transações financeiras internacionais. A gente enxerga uma estrutura mais ou menos padrão, como a doutora Ana falou, os países estão se aproximando para cooperar nesse sentido, especialmente tendo em vista o Grupo de Ação Financeira Internacional, né, em âmbito internacional, que trabalha com recomendações. Essas recomendações têm peso muito forte entre os países signatários, porque os países podem ser rechaçados, podem ser, de certa forma, penalizados pelo não cumprimento dessas recomendações. Invariavelmente, essas recomendações envolvem os sistemas financeiros dos países que devem fiscalizar, regulamentar as atividades bancárias. Então, aí o banco entra como uma instituição privada, geralmente privada, mas que deve se adequar, né, claro, à legislação interna, respeitando os direitos e garantias, mas também essa parte da regulação da economia em cada país. Doutora Ana, existe uma necessidade de uniformização dos sistemas bancários em todo o mundo ou isso não funciona bem dessa forma? Como se dá essa questão? Existe com certeza um movimento para ser mais unificado, para ser mais semelhante, principalmente quando nós falamos de combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terrorismo. Então, existe um movimento internacional para que os bancos sigam regras semelhantes. Mas quem determina a regra em cada lugar onde o banco vai operar é o país onde o banco está operando. Então, mesmo um banco, digamos, um banco suíço que abra agências e serviços aqui no Brasil, as regras que esse banco suíço tem que seguir aqui no Brasil, ele é como se fosse outra instituição. São as regras estabelecidas pelo Banco Central aqui no Brasil. Mesma coisa nos Estados Unidos. Então, o banco que opera nos Estados Unidos tem que seguir as regras dos Estados Unidos. Existe sim um movimento para que isso seja mais igual, né? Que as regras não sejam tão diferentes. Mas, inevitavelmente, existem grandes diferenças até pelos sistemas diferentes, sistemas jurídicos, legais. Então, tem uma certa semelhança, mas ainda é muito diferente. Aliás, a doutora Ana toca exatamente num ponto que talvez seja uma grande demanda que nós temos hoje em dia, que é a questão da credibilidade e o combate a determinados tipos de práticas, terrorismo, a questão da lavagem de dinheiro. Que medidas elas são adotadas, pergunto até se de maneira uniforme, para combater, para prevenir, por exemplo, a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e combate à corrupção? Bem, uma das grandes medidas é justamente seguir e cada vez mais se adequar àquelas 40 recomendações do GAFI, que já comentamos, mais aquelas 9 recomendações para fins de financiamento ao terrorismo. O que o GAFI quer? O GAFI quer uma economia, não quer estagnar a economia, mas quer que ela seja coerente com a realidade do mundo atual. Ou seja, o ambiente que os bancos propiciam aos povos para trocar dinheiro, para fazer movimentações internacionais, não pode ser um ambiente propício para a prática de crimes, especialmente a lavagem de dinheiro. O grande desafio de um sistema financeiro que seja forte e que não atrapalhe, de certa forma, a economia é esse: compatibilizar a viabilidade da troca de mercadorias, troca de dinheiro,
mas com a legislação firme no combate à corrupção, principalmente à lavagem de dinheiro. A ideia é que o banco hoje não pode mais tomar uma postura que ele não sabe de nada. Então, o banco precisa conhecer o seu cliente, saber quem é o real cliente por trás de uma conta bancária, se a conta é o nome de uma empresa, quem é a pessoa física por trás dessa conta bancária, qual é a origem desse dinheiro. E quando tiver uma situação atípica ou suspeita, ele tem que reportar isso para a autoridade competente naquele país. Em caso de uma grande quantia em dinheiro, que seja feita a transferência e se descubra posteriormente que era um dinheiro de origem ilícita, o banco responde por aquela transferência de alguma maneira? Vai depender das medidas que o banco tomou para prevenir isso. Então, se o banco seguiu as regras, conheceu o cliente, no momento em que apareceu um alerta vermelho de que isso pode ser errado, ele reportou, ele pode não ser responsabilizado por isso, né? Porque ele não cometeu um crime. E quando eu tenho uma situação que envolve, por exemplo, bancos de uma determinada nacionalidade brasileiros, a transferência de valores por exemplo, para um banco, vamos supor, na Inglaterra ou em algum país da comunidade europeia, essa troca de informações, ela é regulada por que dispositivos e que determinam essas responsabilidades eventualmente? O Banco Brasileiro, quando vai fazer a transferência para fora do Brasil, ele vai seguir as regras que o Banco Central determinou. Então, isso acaba sendo uma transação de câmbio, porque sai em real e vai entrar em libras, nesse caso da Inglaterra. Se isso envolver características que tornam, de acordo com a regulamentação brasileira, em uma transação atípica ou suspeita, então esse banco brasileiro, no caso, vai ter que reportar para o COAF no Brasil, que é quem recebe os reportes e depois, enfim, dá andamento. E na Inglaterra, se essa transação, receber esse dinheiro, tem alguma característica atípica ou suspeita de acordo com a lei da Inglaterra, então aí o Banco da Inglaterra também teria que fazer esse reporte para a autoridade competente lá. Bom, já tem outras perguntas para fazer a respeito deste processo que, como se verifica, é extremamente complexo. Nós vamos continuar no nosso tema de hoje, no Direito Sem Fronteiras, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não saia daí. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, realiza nos dias 29 e 30 de maio o 11º Congresso de Direito Bancário. Serão debatidos assuntos jurídicos atuais para a consolidação de teses sobre temas que envolvam o sistema financeiro. O evento será em São Paulo e as inscrições devem ser feitas pelo site febraban.org.br. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. No programa desta semana estamos conversando sobre transações financeiras no âmbito internacional. Falamos a respeito de alguns aspectos, na verdade é um tema bastante complexo e é até bastante difícil você fazer uma síntese a respeito dessas operações, mesmo num programa de 30 minutos, mas determinados aspectos eles são mais ou menos até conhecidos do telespectador. Por exemplo, algo que se fala muito quando se fala em termos de investigação, em termos de transações bancárias, é a questão do sigilo. Como funciona essa questão nesse âmbito internacional, considerando-se que são transferências, muitas vezes, de valores extremamente grandes para outros países? Como é que fica essa questão do sigilo? Ele pode ser quebrado? Como se dão as investigações? Bem, se uma autoridade brasileira, um juiz, um promotor, um delegado de polícia, no âmbito de uma investigação criminal no Brasil, de um processo penal, precisar de alguma prova no exterior, incluindo uma quebra de sigilo bancário, ou até um bloqueio desses bens, desses ativos no exterior, necessariamente ele deve ser utilizado um mecanismo de cooperação jurídica internacional para conseguir essa finalidade. Hoje, esse mecanismo é feito pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, em que faz a tramitação desse pedido e encaminha para a autoridade requerida, para o Estado destinatário. Então, o juiz brasileiro tem que fazer esse pedido, né, tem que emitir uma ordem aqui confiscando ou pedindo a quebra de contas bancárias para que isso chegue às mãos da autoridade competente no país requerido.
No caso, no caso do Brasil, nós temos até por conta do próprio noticiário, às vezes acompanhamos o caso de um juiz que pede uma determinada diligência junto a uma instituição bancária, às vezes utilizando-se de dados do Banco Central, que já tem uma estrutura voltada, por exemplo, para o fornecimento dessas informações. Há uma variação muito grande entre os países no que se refere exatamente a essa operação que o Dr. Giacometti falou, no sentido de que uma transferência tenha sido feita. Vou criar uma comparação que eu não sei se ela é válida. Por exemplo, para um país europeu ou um país, por exemplo, do Oriente Médio, que também envolve grandes quantias, há uma dificuldade maior entre uma situação e outra, ou normalmente é muito fluente a capitalização de dados, o fornecimento de dados para investigações? Varia muito de acordo com cada país. Então, tem países que são muito mais cooperantes que outros. Também tem países onde o sistema é muito mais similar, então é mais fácil pedir a cooperação. Então, em geral, todos os países têm leis, em geral, tem leis internas que garantem o sigilo bancário dos seus corretistas. Mas esse não é um sigilo absoluto. Então, um juiz pode decretar essa quebra do sigilo bancário e, de acordo com a lei de cada país, se cabe naquele país, de acordo com suas leis, uma quebra de sigilo bancário. Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, qualquer país, o juiz vai olhar que se na lei, de acordo com a lei dele, mesmo que seja para uma investigação aqui no Brasil, se de acordo com a lei dele, caberia uma quebra de sigilo bancário. Foi citado exatamente o caso da Suíça, os famosos bancos suíços, que tem uma situação que, salvo engano, é bastante sui generis em relação a esse mercado. Hoje, a Suíça é considerada parceira na cooperação jurídica internacional para fim de recuperação de ativos, para fim de bloqueio de valores existentes em contas bancárias, em que o fruto aquele dinheiro seja originário de ilícitos, de corrupção, de tráfico de drogas praticado no Brasil. Hoje, a evolução da cooperação com a Suíça ela realmente coopera. Assim como Estados Unidos, Reino Unido, que são outros países com potencial destino de dinheiro brasileiro, é claro que o limite da cooperação jurídica é justamente a ordem, a soberania interna de cada país. Então, ainda há dificuldades pontuais com alguns paraísos fiscais, né? Em que há uma política extrema de sigilo em relação às contas de empresas lá existentes, em que não só o Brasil, mas outros países também têm dificuldades. Isso não é uma dificuldade específica do Brasil, é uma dificuldade da comunidade internacional para entrar nesses países e conseguir essas informações. A doutora Ana falou a respeito de uma política que é determinada no sentido de que o banco deve conhecer, é a chamada política do Know Your Customer, que é bastante aplicada. Há um perfil que é traçado em relação, dependendo do tipo de transação que é feita internacionalmente, em relação àquele potencial cliente que se apresenta no sentido de fazer uma operação bancária, de que maneira isso é definido internacionalmente? Então, quando o cliente abre uma conta no banco, ele precisa ter informações suficientes para que o próprio banco vá traçando o perfil daquele cliente. Por que é importante ele saber quem é o cliente, quem é o beneficiário final? Porque muitas vezes nós vemos nesses casos que a polícia, nas operações da Polícia Federal, operações internacionais, é que você vê que a conta está no nome de uma empresa ou, dependendo do país, por exemplo, países como Estados Unidos, Inglaterra, que tem um conceito de um trust, que é como se fosse um contrato. Então, olhando de primeira, você não vê quem é realmente a pessoa que está ali por trás, mas quando é solicitada a quebra do sigilo bancário, o banco tem que ter toda a documentação ali, chegando até o indivíduo, pessoa física que está por trás dessa conta, porque aí isso vai facilitar as investigações. Então, ele tem que saber isso, tem que saber a origem do dinheiro dessa pessoa. Então, ele tem que realmente saber quem são os seus clientes. Agora, uma questão também é quando acontece um determinado, o sinal vermelho se confirma a investigação e se chega até mesmo a prender ou pelo menos a se iniciar processos relativos a isso. Seria muito complexo talvez falarmos aqui, porque cada caso é um caso, existe uma questão até de a quem cabe a jurisdição em cada caso. Acho que não teremos tempo de fazer uma abordagem sobre isso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um caso bastante específico, que foi em uma situação em que houve um acordo para pagamento de determinada quantia, evitando-se o processo. Isso é algo possível de se fazer? De que maneira isso é regulamentado? Isso também foi um caso que aconteceu na Suíça, né? Um dos bancos, que eu não me recordo no momento da Suíça, fez um acordo com a justiça para que o próprio banco não fosse considerado como participante em eventuais delitos
cometidos pelo investigado. É uma situação inovadora. Eu realmente desconheço outra situação ou que se chegue próxima a essa no Brasil, né? Qualquer tipo de acordo desse sentido. Vai depender da legislação interna do país e pelas notícias que vieram ao conhecimento, foi perfeitamente válido o procedimento. Então, é um exemplo, até a gente pode vislumbrar como e buscar informações mais precisas sobre esse acordo e até verificar o cabimento disso em futuras leis no Brasil. Essa é uma questão interessante porque, como o doutor bem disse, é uma situação inovadora e ela leva a uma determinada situação que, é claro que ninguém é obrigado a produzir provas contra si e o banco qualquer instituição bancária, ela vai tentar se defender. Se houver a possibilidade de se facilitar a produção desses dados, se repassar esses dados, ainda que isso seja obrigatório, e se fazer um acordo até do ponto de vista monetário, isso não seria quase que uma espécie de delação premiada dentro do sistema financeiro, nesse aspecto inovador? Nós não temos, de certa maneira, uma inovação nesse sentido? Com certeza é uma inovação. Aqui no Brasil, acho que o que aconteceu foi que se importou uma prática bem comum nos Estados Unidos, que é fechar esses acordos. Na verdade, as razões pelas quais o banco chegou a fechar esse acordo são várias, né? Não conheço os detalhes desse caso, mas possivelmente o banco deixou de fazer algum procedimento que ele teria que ter feito. É evidente que há um interesse, como já foi dito até no início do programa, no sentido de haver uma troca de informações e se não uma uniformização em todos os aspectos, mas pelo menos do sistema de troca de informações. Há uma perspectiva de desenvolvimento até pelo próprio impacto tecnológico que é constante nessa troca de informações para se evitar o problema antes que ele aconteça? As medidas preventivas. Existe, por exemplo, dentro das unidades de inteligência financeira, que no Brasil é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, faz um trabalho excepcional nesse tema. Existe um grupo, né, dessas unidades de inteligência financeira internacional, que se chama Grupo de Egmont, em que essas unidades, quando há transações suspeitas internacionais, elas podem, a título de, isso não dentro de uma investigação, mas a título de informações financeiras, de inteligência, trocar essas informações que possam ser relevantes para outro país. É uma cooperação, né? É um exemplo de cooperação dos países dentro do sistema financeiro. Isso tem surtido, mais de uma das iniciativas, inclusive do GAFI também nesse sentido. Então, hoje a gente enxerga que não só o COAF, em relação à cooperação na inteligência financeira, as polícias na comunicação da cooperação policial, na cooperação jurídica, o papel da autoridade central hoje, feito pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional também, e todas as autoridades que estão responsáveis pela persecução, o Ministério Público, pelo julgamento, as justiças, eles têm essa noção da importância da cooperação internacional. Então, hoje a gente verifica a cooperação, seja em qualquer âmbito que for desse, como a saída para qualquer barreira que possa impedir a investigação em crimes transnacionais, dentre eles as transações financeiras internacionais. Bom, eu agradeço muito a participação de ambos para falar a respeito desse tema que é bastante complexo em relação não só ao direito internacional, mas de todo esse processo relativo ao sistema de transferências dos bancos, sistema internacional. Como disse, insisto, é um tema bastante complexo e que tentamos passar um pouquinho, pelo menos, para você, amigo da TV Justiça. Mais uma vez, obrigado pela participação. Hoje eu conversei com o coordenador-geral de recuperação de ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, Isalino Giacometti, e a consultora em Direito Estrangeiro, Ana Maria Belotto. Você, amigo da TV Justiça, pode nos ajudar também com a sua contribuição. Primeiro, você pode assistir esta e outras entrevistas aqui na TV Justiça, mandando a sua sugestão também. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!